assim que acho que é um case bem legal nosso, porque ela, enfim, mostra bastante, enfim, a forma como a gente pensa em investimento, né? Então, assim que é uma empresa que já, enfim, multiplicou por várias vezes desde que ela abriu capital, né? Enfim, umas 8 vezes desde que ela abriu capital lá em 2013. Quando ela abriu capital em 2013, ela ainda abriu ainda no Bovespa+, que era um segmento da bolsa para, enfim, incentivar empresas de menor porte a vir abrir capital. Depois ela acabou migrando para o novo mercado, né? Que é um segmento aí de mais alta governança da B3. A gente é acionista desde 2013, né? A gente no IPO, normalmente a gente não investe muito em IPO, então assim a gente investiu em poucos IPOs, a Sinqia foi um deles. A gente já é um dos maiores acionistas da Sinqia, que é uma corporation, né? Não tem controlador definido já também há bastante tempo, e acabou que a nossa posição também foi construída ao longo do tempo, né? À medida que a gente foi ganhando convicção, a gente foi ou aumentando a posição ou também deixando a posição ganhar relevância dentro do nosso fundo, né? E o que faz a Sinqia, né? A Sinqia é uma empresa de soluções de software para o setor financeiro, né? Esse é um setor que cresce, enfim, bastante, né? Enfim, tem crescido aí desde 2012 quase 15% ao ano, enfim, dada aí a alta demanda, né? Que hoje em dia você tem por tecnologia. Além disso, você tem aí uma profusão de novas fintechs surgindo, bancos digitais. Hoje tem, sei lá, mais de 1.000 fintechs hoje no Brasil, né? Que também acaba aumentando bastante aí o potencial de novos clientes da Sinqia, tá? E a Sinqia tem algumas características super interessantes de modelo de negócio, né? Então, ela é uma empresa com 94% de receita recorrente, uma empresa de modelo de subscrição, né, de assinatura, com correção, né, os contratos todos corrigidos por inflação. Então, para o Brasil, né, que enfim, sempre um ambiente mais hostil para os negócios, esse tipo de modelo traz bastante previsibilidade, que é uma coisa que a gente gosta bastante, né? Assim que ela tem algumas unidades verticais de negócio, né? Então ela tem a verticais de bancos, então ela tem soluções para os bancos, para fundos, para consórcio e para previdência, né? Recentemente, ela fez uma nova unidade de negócio, que é o Sinqia Digital, que depois a gente fala um pouquinho mais, e aí tem a parte de serviços, né? E esses softwares, essas soluções que ela oferece para os clientes dela são super críticos, né? Esses clientes dela são os bancos, enfim, as entidades de previdência, os fundos. Essas soluções, dando alguns exemplos para vocês, são soluções de conta corrente, de SPB, gestão de consórcio, até de parte de regulatório. Então, são diversas soluções. Eu dei aqui só alguns exemplos para vocês, tá? Hoje ela tem mais ou menos uns 500 clientes, né? A maioria, todos clientes de primeira linha, né? Então, são os grandes bancos, por exemplo, são clientes dela, diversas fintechs, então, enfim, de vários aí desses setores, dessas verticais que eu falei para vocês, tá? Enfim, são clientes aí com um relacionamento de longo prazo, né? São contratos de longo prazo, enfim, já de relacionamento também de bastante tempo. E uma coisa super importante é que essas soluções que ela oferece têm um caráter crítico para os clientes, né? Ou seja, imagina você trocar uma solução de software de gestão de conta corrente. É super complexo, né? Não é fácil para um banco trocar isso. Às vezes é um projeto que pode levar alguns anos, né, para você fazer. Então você, enfim, você tem que ser tem que ter muita besteira, acontecer muita coisa ruim com o seu sistema para o banco resolver trocar, né? Então a gente fala que o switching cost dos clientes é muito alto, né? E ainda mais para a Sinqia, que é, enfim, a líder do setor, tem um conceito de one-stop shop que oferece diversas soluções também para os clientes, então fica mais difícil trocar ainda, tá? Outro ponto importante, assim, que é uma empresa que cresceu receita desde 2012, né? Enfim, a partir de 2012, desde 2013, quando ela abriu capital, quase 30% ao ano, então foi 27% ao ano. Parte desse crescimento veio via M&A, então mais ou menos 60%, que é um ponto importante, tá, dentro da nossa tese. O restante, 40%, veio da parte inorgânica, da parte orgânica, né, de crescimento orgânico. E aí, assim, só como exemplo, para vocês verem a resiliência desse modelo de negócio, que é legal, é só você pegar o ano de 2020, né? 2020 foi um ano que, enfim, teve pandemia, enfim, o PIB do Brasil despencou, e assim que cresceu a receita dela 20%, né? Esse ano
ela deve crescer uma receita, enfim, por volta aí de 60%, talvez aí até 70% nas nossas contas, tá? E o mais legal de tudo é que, enfim, hoje com essa discussão, né, enfim, um monte de empresa de tecnologia que vem para a Bolsa, enfim, tem a discussão se várias dessas empresas geram valor, né, não tem lucro, não geram caixa, assim que vai fazer um ano de EBITDA recorde, né, EBITDA que é a geração de caixa. Então ela deve ter um EBITDA esse ano aí por volta de 20%. Então ela é uma empresa que a gente fala, a tecnologia raiz, né, ou seja, a empresa de software, enfim, com super crescimento e geradora de caixa, tá? Então a gente acaba gostando bastante. A primeira avenida de crescimento dela é a continuação do plano de M&A, tá? Então, assim que ela está num setor que é super pulverizado, hoje ela tem aproximadamente uns 7% de market share, tá? Enfim, ela já vem crescendo market share desde que ela abriu capital, então ela começou com 2, 3 e veio crescendo desde então, né? E quando a gente olha as evidências internacionais, enfim, de empresas lá fora, a gente acha que assim que pode chegar, enfim, 20, talvez até acima disso de market share, né? Então, pensa, é um setor que cresce quase 15% ao ano e ela consegue tomar market share, né, ao longo do tempo. Então, enfim, é uma combinação muito legal, né? Assim que já está entrando no quarto ciclo dela de M&A, tá? O primeiro começou nos anos 2000, né? Enfim, depois que quando ela ainda era capital fechado, né? A Stratos e o BNDES Par fizeram um aporte na empresa, ela fez o E primeiro ela se ciclo dela. chamava Senior Solution naquela Ela época, se né? chamava Senior Solution, mas hoje o nome é muito mais legal, né? É, Senior Solution acho que exatamente. não combinava muito, né? Senior Solution parece um plano de saúde para idosos ou uma casa de repouso, né? Exatamente. E aí depois ela fez entrou no segundo ciclo dela, que foi quando ela fez o IPO, lá em 2013. Depois ela entrou no terceiro ciclo de M&A, né? Aliás, até voltando um pouquinho, é importante falar um ponto, né? Assim, toda a tese de M&A, ela tem um risco que para a gente é super claro, que é o risco de execução, né? Então, até hoje você vê aí um monte de empresa abrindo capital, enfim, todo mundo faz captação de recursos para normalmente fazer um plano de M&A, né? De consolidação. Mas assim, o risco é sempre a execução, né? É muito fácil você pegar você dar dinheiro para uma empresa e ela alocar capital errado, ou ela comprar empresa cara, ou ela comprar empresa que não tem sinergia estratégica. Então, a gente acha que assim, até foi um dos motivos da gente entrar em nosso primeiro investimento em Sinca ser super pequeno lá em 2013. A gente só foi aumentando à medida que a gente foi tendo segurança da execução do plano, né? Então, até o Bernardo e o Luciano, que são os dois fundadores da empresa, junto com o Thiago Rocha, né, que é o CFO, assim, executaram esse plano de M&A com maestria ao longo do tempo, tá? Depois ela teve o terceiro ciclo, que foi em 2019, que ela fez também um follow-on, e agora ela entrou no quarto ciclo dela de M&A. Então ela acabou de fazer um follow-on, captou 400 milhões de reais. A gente acha que com também a capacidade de se alavancar um pouquinho a empresa, você tem aí um poder de compra de uns 600, aí um pouquinho mais de milhões de reais para fazer M&A, né? Então, no final das contas, você tem uma empresa que tem um histórico de execução de M&A de mais de 15 anos, são mais de 20 aquisições ao longo do tempo, de integração dessas empresas ao longo do tempo, que acaba dando aí bastante conforto a gente, né? Você tem um pipeline já construído de possíveis aquisições, são mais de 1.000 alvos já mapeados, mais de 200 NDAs já assinados, com uma construção de um relacionamento com os empreendedores, que também é importante, né? Hoje em dia você precisa ter esse relacionamento, não adianta só se oferecer dinheiro, e a própria Sinca, sendo a maior empresa do setor, ela também acaba sendo um polo de atração dessas empresas para essas empresas também serem adquiridas, tá? Então, no final das contas, a gente acha que você tem ainda enfim, uma grande avenida de crescimento para a Sinca continuar entregando crescimento via M&A, né? Então, essa é a primeira avenida de crescimento. A segunda avenida de crescimento é a parte do orgânico, do crescimento orgânico, né? Então, assim que ela tem uma estratégia de ser um one-stop shop, né, oferecer diversas soluções para os seus clientes em diversas verticais, né? E à medida que ela vai fazendo M&A, ela vai reforçando, trazendo empresas para dentro, com outras soluções, às vezes que ela não tinha, ou soluções melhores, ela vai reforçando esse ecossistema, né? Então, com isso, ela aumenta muito a probabilidade de você fazer um cross-sell, um upsell dentro da sua base de clientes, né? Além disso, à medida que ela também se consolida como uma empresa, a maior empresa do setor e fica maior, como lembra que eu falei que as soluções que ela oferece são soluções normalmente críticas, né?
Então, você ser a maior empresa do setor acaba contando, porque você tem capacidade de investimento, de atrair, enfim, uma melhor equipe de P&D, de desenvolvedores. Então, você também fica mais forte para roubar clientes dos seus competidores, tá? Então, a gente acha que a Sinqia também é capaz aí de crescer, sei lá, 15% ao ano orgânico pelos próximos anos, talvez até um pouquinho a mais, né? E só lembrando que só essas duas avenidas, né, que é o crescimento orgânico e o M&A, foram responsáveis aí por um crescimento de, enfim, quase 30% ao ano durante aí quase 9 anos, tá? Então,